me chama, quero conversar com o Léo, nosso repórter, porque semana passada, ao vivo nós estávamos, e ao vivo ele nos chamou sobre um crime realizado na cidade de Colombo, na área rural. Um crime em família, uma filha que teria matado o pai de mais de 80 anos de idade. Léo, que novas informações temos? Boa noite. Ótima noite para você, Paulo. Boa noite para você que acompanha o Cidade Alerta Paraná. Iremos trazer com exclusividade aqui dentro do jornal trechos dos depoimentos, tanto da mulher, da filha da vítima que está presa, quanto também a mãe, ou melhor, a esposa da vítima e mãe da presa, né, que inclusive confessou ter atirado no peito do pai. A gente vai trazer detalhes, afinal de contas, quais os principais argumentos, a justificativa para um crime desse, o que aconteceu e mais, também as principais perguntas que nós levantamos aqui na semana passada, que cercam essa família. Afinal de contas, existiam hábitos diferentes, estranhos. Isso pode, de alguma forma, ajudar a entender o que aconteceu naquela casa durante aquela noite, durante, inclusive, o dia anterior, porque a informação da Polícia Científica é que, na verdade, o idoso de mais de 80 anos teria sido morto, teria recebido, né, esse tiro horas antes, no dia anterior ao trabalho da perícia e da Polícia Militar. Em instantes, ainda hoje, no Cidade Alerta Paraná, a gente traz detalhes, tanto do depoimento, inclusive com a defesa, o advogado da família Ueck, que conversa com a gente com exclusividade. Paulo. Obrigado, Léo. Vocês viram que coisa absolutamente estranha. Nós tínhamos também uma informação que nos chegou. Bom, o senhor de 80 anos foi morto com um tiro de uma espingarda. Teria havido uma briga e a filha teria atirado no pai. Só que aí o irmão, né, o filho desse senhor, também teria estado lá e por algumas horas não sabia que o pai já estaria morrendo ou morto estava. Então vocês vejam que mistério é esse? Que mistério? Lembram-se que chegou até uma informação de que poderia ter havido um ritual de magia negra, depois disse que não tinha nada a ver com isso. Uma seita poderia ser, uma seita religiosa, enfim. Bom, está tudo ainda cercado de mistério. Teria realmente essa menina brigado com o pai e sem querer atirado nele para se defender? Teria essa seita ou não agido? Que família é essa? Dizem que a família era um pouco estranha, diferente. Mas que diferença é essa que pudesse justificar um crime? Justificativa não há, mas que pudesse levar a polícia a alguma conclusão do porquê se cometeu esse crime. Já mais informações. Gente, um abraço. Bom, gente, olha, nós temos novidades no caso da filha que foi presa depois de confessar que atirou no próprio pai. Deixa eu conversar aqui com o Léo, que está em Araucária. É isso, Léo? Você está em Araucária, numa região rural. Nós estamos sexta-feira, quando você pediu passagem, imediatamente você entrou. Ô, Léo, essa história de que seria uma família diferente, será que avançou nesse sentido? Era diferente mesmo? O que tem? Claro que é absolutamente estranho uma filha tirar a vida do pai, mas tirou num ato premeditado, ô, Léo? Olha, é a nossa missão aqui, Paulo, trazer hoje, esclarecer exatamente o que aconteceu naquela casa durante a noite anterior, que na verdade foi na quarta-feira que houve de fato uma discussão ali entre os familiares, entre a Hatsui Amélia Ueck, ela que está presa depois de ter confessado ter atirado contra o pai, além da Michiko Ueck, que é a mãe da Hatsui e consequentemente esposa do idoso de mais de 80 anos que morreu após receber esse tiro. E a gente vai esclarecer também esse ponto. Afinal de contas, e algumas pessoas até perguntaram, mas só estocar alimento é algo para se dizer que é uma família diferente, estranha, enfim. De qualquer forma, a gente vai trazer agora, para você que está acompanhando o Cidade Alerta, entender bem quais foram os principais argumentos das pessoas envolvidas, desse trio envolvido. Claro, as que puderam falar para a polícia, que é... Primeiro, a gente vai ouvir a Michiko Ueck. Vamos assistir, na verdade, um trecho do depoimento ao delegado responsável pelas investigações. E ela explica o início dessa discussão que teria terminado com um tiro acidental, a partir de uma brincadeira, uma insinuação da Hatsui de que o pai teria uma amante. Minha filha falou assim que jogou uma laçada se o papai não tem algum amante, mas ela nem tinha certeza. E, de repente, meu marido ficou assim, apavorado.
Mas ele ficou tão assim, que nem um demônio, sabe? Ele queria matar minha filha, deu coice aqui na minha filha, e depois, daí eu falei alguma coisa, ele tá, um descuido que ele tinha, minha filha tomou aquele lá. Não sei se na hora que tomou e sem querer disparou. Agora, na sequência, a gente tem a Hatsui Amélie Ueki, que usa os argumentos parecidos da mãe, de que fez essa insinuação em tom de brincadeira, o pai não gostou, ela até diz que se assustou com a reação do pai, e ali em um momento de distração do pai, diante daquele nervosismo todo dentro de casa, ela consegue pegar a arma e tem o tiro acidental. Daí minha mãe quis distrair ele, né, enquanto ele estava olhando para mim, ela chamou a atenção dele, ó, atira aqui em mim. Daí eu não queria distrair, eu tomei a arma, só que sem querer acabei disparando. Eu não sei se ia vivo ou eu. Eu não tinha escolha. Ele deu o disparo, depois eu perdi o sentido. Eu levei um choque quando vi sangue. E apesar dos depoimentos, dos trechos, contando pelo menos o início dessa história, né, Paulo, ficam ainda muitas perguntas, muitos pontos de interrogação nesse caso. Afinal de contas, por que isso aconteceu e mais? E aí eu pergunto já para o doutor Rafael, o Rafael Nascimento, que é o advogado da família, tanto da Michiko quanto da Hatsui. Afinal, doutor, o que aconteceu naquela casa? Olá, boa noite, Oliveira, boa noite, Léo, boa noite, João. Bom, é missão da rede televisiva, inclusive, esclarecer esse fato. E é missão da defesa defender o seu constituído. Portanto, muito obrigado por emprestar o espaço de vocês para que esse advogado possa explicar de forma minuciosa e breve toda essa situação e deixar bem claro para a sociedade, para a justiça e para essa rede televisiva, essa situação tão triste que infelizmente assolou essa família e que fez de vítima essa custodiada hoje a sua própria doença psicológica. Antes da gente trazer até os principais questionamentos e abrindo esse espaço para que o advogado da família possa responder, a gente vai com mais um trecho dos depoimentos, agora de um ponto bastante importante e que o delegado responsável pelas investigações foi bem incisivo. Ele pergunta para a Hatsui, afinal de contas, o porquê que você não chamou a polícia diante daquela briga, daquele tiro acidental, e o porquê que teve tempo para limpar toda a cena do crime e até mesmo fazer um curativo no idoso. E a senhora não quis chamar a polícia, não quis chamar... Não, eu não tinha cabeça para isso, eu estava zonza e estava passando mal. Vocês estavam tão traumatizados, Amélia, por que deu tempo de vocês limparem toda a cena do crime, deixar o pai da senhora na cama? Mas ninguém pensou isso. Como? Minha mãe estava em choque, nem eu pensei isso. Mas se estava em choque, como vocês conseguiram fazer tudo certinho? Limparam ele inteiro, colocaram uma coberta, fizeram curativo, limparam toda a casa. Ah, o meu irmão ajudou a limpar, aquele que vocês não acharam. Por que a gente não achou? Por que ele não fugiu? sei onde ele está. Mas por que ele teria fugido, Amélia? Eu não sei onde ele está. Não, vocês não chegaram a pedir socorro? Eu não pensei isso, eu não pensei isso. Estava tão, como é que se diz, estado de choque. Bem, doutor Rafael, a gente percebe tanto quanto a mãe, a Michiko, quanto a Hatsui são perguntadas o porquê de não terem chamado a polícia e terem tido tempo para limpar toda a cena, elas dizem que tiveram ali uma espécie de apagão, de que não souberam lidar bem com a situação. Mas, afinal de contas, o porquê que elas não acionaram os órgãos e o porquê que tiveram tempo de limpar toda a cena do crime? Perfeito. Para responder bem essa pergunta, a gente começar desde o início, tá? Quando ela foi presa e chegou na audiência de custódia, ficou muito bem evidente que ela possui sim uma doença psiquiátrica muito grave. Primeira questão. E o Ministério Público, ao invés de requerer a medida protetiva, abre aspas, para que ela seja internada num hospital psiquiátrico criminal, fecha aspas, ok? Determinou sua prisão preventiva. Errado. O Ministério Público não cumpriu a lei e não agiu conforme a regra do jogo. Mas tudo bem. Digo isso para explicar o seguinte. Eu, graças a Deus, sou advogado. Infelizmente,
Felizmente, não tenho doença psicológica e, infelizmente, nunca atirei no meu pai acidentalmente. Dessa forma, eu não posso julgar qual seria meu estado de ânimo frente a uma situação dessa. Vejam bem, ficou muito bem claro no depoimento da mãe dessa senhora, muito claro no depoimento desta senhora, que depois desse tiro acidental, que a defesa vai demonstrar com muita clareza, elas simplesmente não souberam o que fazer. E digo mais, não é que elas não chamaram a polícia, foi tomadas as providências necessárias posteriormente, porque elas entenderam que após esse incidente, elas iam dar um jeito, do jeito delas ali, fazendo um curativo e ficar entre eles. Mas, infelizmente, esse senhor acabou falecendo, correto? Então, assim, sobre a questão de limpar a casa lá, isso não tem comprovação nos autos, não tem perícia técnica nos autos de que foi feita a limpeza no local. Dito isso, a defesa tem que cuidar e tem que esclarecer as questões que fogem da esfera dos autos e que provavelmente não se tratam de verdade. A verdade é, aconteceu uma atrocidade nessa família e quando aconteceu isso, elas também, permeado aí pela doença mental, literalmente não souberam o que fazer naquele momento, mas foram tomadas atitudes posteriores. Isso está documentado no depoimento delas. E documentado, inclusive, no depoimento do irmão dela, que auxiliou posteriormente o chamado das autoridades. A gente está falando aqui de uma família de 3 irmãos. Um deles, inclusive, foi o que efetivamente acionou a polícia, chegou no dia lá e se surpreendeu com a cena. Agora nós temos aqui tanto a Hatsui quanto um outro irmão que está desaparecido. Ele teria fugido por ter, inclusive a Hatsui admite que esse irmão teria ajudado nessa, de certa forma, limpeza ou no curativo que seja. Por que ele teria fugido se ele não teria nenhuma culpa? A Hatsui deveria estar internada no hospital psiquiátrico, primeiro. Vamos bem esclarecer essa situação, tá? É só conversar com ela, dá pra ver o devaneio psicológico que ela tem. Então, primeira questão. Segunda questão, sobre o irmão dela. Evidentemente, não sou advogado dele, mas eu posso estar antecipando algumas questões. Veja, não se posso dizer tecnicamente que ele está desaparecido. Por quê? Não há uma intimação efetiva da Polícia Civil para que seja feita a oitiva dele, correto? Não se tem informação nos autos no sentido, olha, ele desapareceu, ele foi para outro país, ele foi para outro estado, foi para outra cidade. Então, assim, a partir do momento que eu tenha na minha mão uma intimação da Polícia Civil e não tenho o comparecimento dele para prestar depoimento, eu posso dizer que efetivamente ele poderia estar desaparecido. Mas no mínimo é estranho que um membro da família não seja encontrado depois de ter o pai de 80 e poucos anos morto, né? O detalhe é que ele não foi procurado para isso, correto? A família, até eu chegar na questão, eles não tinham assistência de um advogado. Teve um advogado ativo que cuidou dela na audiência de custódia, mas um advogado para prestar assessoria jurídica, no sentido, olha, tem que ir lá na delegacia, tem que se apresentar. Aquela coisa, só sabe quem está no meio do furacão. E difícil eu julgar, porque infelizmente nunca tirei acidentalmente do meu pai. A gente está falando desse quarto elemento, podemos dizer, nessa história, ele mora na mesma propriedade, o senhor tem essa informação? Não, ele mora nas redondezas, né? Ali, a redondeza ali pertence à família. Portanto, assim, uma intimação da Polícia Civil para que ele possa vir esclarecer os fatos, se não se apresentar, evidentemente que ele pode ser contado como foragido. Aí é uma questão que o advogado e ele vão ter que resolver. Agora, o que conclui é o seguinte, o Ministério Público sabe que ela não tem que estar presa preventiva. O Ministério Público sabe que ela tem que estar num hospital psiquiátrico. E mais, com o depoimento dela, mesmo do jeito dela, né? Muito complicado de se entender, mas dá para deixar bem claro. E o depoimento da mãe dela, por evidente que teve uma discussão ali e teve um tiro acidental. E digo mais, esse caso, se a nossa defesa técnica conseguir emplacar realmente aquilo que nós estamos demonstrando, que a defesa técnica trabalha com a lei e com a verdade, tá? Perfeito, doutor. Só para esclarecer a última questão que é muito importante. Quando chegar o laudo do ML, do exame de necropsia, eu tenho certeza absoluta que o tiro, de fato, ele vai ser um tiro demonstrado a queima-roupa, o que vai evidenciar o problema que ela tinha com o pai dela anteriormente, um problema pessoal que ela tinha com o pai dela anteriormente, e que houve uma discussão e que esse tiro foi acidental. Perfeito. Obrigado, doutor Rafael Nascimento, ele que representa a família Ueck. E claro, Cidade Alerta em cima desse caso e vai trazer com certeza ao longo dos próximos dias, tanto do desenrolar com o trabalho da defesa quanto da delegacia de Araucária e para poder esclarecer, afinal de contas, o porquê isso aconteceu e até que ponto as pessoas envolvidas, Ueck e Metico, têm culpa nessa história. Paulo. Obrigado, o nosso repórter, o Léo, doutor Rafael. Só para finalizar, sim, é muito estranho. Você tem um irmão que mata seu pai, que você não teve envolvimento nenhum,
e você não espera o Instituto Médico Legal chegar, você não espera a polícia chegar, você simplesmente sai, desaparece. É estranho. No mínimo é estranho. Até porque se nós temos a moça ali que teria problemas psicológicos graves, e parece que mais ainda o irmão estaria ali na cena, né? Ele não é foragido? Não, tecnicamente não é foragido. Mas é muito estranho o cara não estar junto, não querer saber como é que a coisa vai se dar, quem que é o culpado, quem que não é culpado nessa história. Tem alguma coisa